Na sua santa presença nos reunimos agora, Senhor, mais uma vez. Que este seja o lugar onde nós encontramos os seus braços. Sintamos e possamos ouvir a sua voz. Que este seja o momento em que teu Espírito Santo traga o consolo ao nosso coração, mas também nos abra os olhos para o nosso pecado e nos mostre o teu julgamento e nos leve ao arrependimento. Não existe, Senhor, outro lugar que não seja na sua presença, o lugar de segurança, o lugar onde nós de fato desfrutamos da verdadeira alegria. Que assim o Senhor faça isso em nossas vidas neste momento, através da sua palavra, que ela seja anunciada aos nossos corações, que todos nessa noite possam sair daqui certos que não há outro lugar, não existe um outro caminho, não existe uma outra vida que não seja em Jesus Cristo, que não seja na presença do Deus Criador dos céus e da terra, para todos sempre. Amém e amém. Podem se assentar. As crianças podem se dirigir ao seu culto. Pais, levem seus filhos ao culto infantil neste momento. Enquanto os pais levam seus filhos para o nosso culto, nessa noite o pastor Silas não está conosco, ele está na cidade de Porto Alegre, num congresso de fé reformada, pregando o evangelho ali, e hoje também é aniversário dele. Se você durante o dia não se lembrou, lembre-se agora, manda um torpedinho para ele, manda um telefonema, dá um abraço no nosso pastor. Hoje, 10 de novembro, é um dia muito especial para mim, porque é a penúltima vez que eu me encontro com vocês no domingo à noite. Mais forte, mais forte. Não muito mais forte, que eu posso mudar de ideia. Dia 24 será meu culto de despedida, e dia 14 de dezembro, um sábado, será o culto oficial, né? A cerimônia oficial de posse na primeira igreja batista de Jaguariúna. E quando eu vi essa música, ela não fala sobre isso, ela fala do melhor lugar para se estar, na presença, nos braços do Senhor. Mas se existe um lugar físico, se existe um espaço, se existe um endereço, nos últimos 18 anos da minha vida, o melhor lugar para eu estar adorando ao Senhor foi com vocês, Igreja Batista de Tupã. Abra suas Bíblias. Abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Título da mensagem de hoje à noite é Restauração. Restaurando a visão espiritual. Restaurando a visão espiritual. Restauração. Tua vida precisa de restauração nessa noite. Talvez você diga o seguinte: olha, eu precisava restaurar a minha casa, o meu carro, a minha empresa, a forma de eu comunicar, a forma de eu viver a minha vida pessoal. Talvez você está pensando nessa noite e chegou aqui assim, acreditando que os resultados ruins do seu trabalho estão ligados à sua forma, o seu jeitão. Talvez você está pensando que a sua empresa parou de olhar o mundo e de conquistar e de crescer porque a concorrência está pesada demais. Talvez você acredita, como líder da sua família, que os problemas sociais, a falta de dinheiro são os reais motivos que têm levado a sua família a necessitar de uma restauração. Mas eu quero dizer para você hoje que restauração é um tema atual, um tema importante, um tema que faz parte da minha vida e da sua vida, e por isso eu quero convidar você a fazer parte dessa história, dessa narrativa, dessa biografia que nós pregaremos aqui nessa noite.
livro de Neemias, ele diz assim no capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Amani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele vai marcar historicamente a Bíblia, o último livro histórico que antecede o Novo Testamento. Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento existem pelo menos 2 séculos de história. E nesse período, nesse vácuo de história, liga-se Neemias ao Evangelho, à história bíblica do Novo Testamento. Neemias, ele é um personagem importantíssimo, mas ele é uma figura humana, que vive realidades parecidas com a minha e com a sua. Neemias, ele era um homem de profunda piedade, ele era um homem de oração. O texto diz, logo de cara, nos primeiros versículos, que ele era um homem que jejuava e orava constantemente. Daí para perceber que piedade, devoção, oração, jejum, não são coisas apenas a pessoas fracas, aos irmãos mais frágeis da igreja, ou então às mulheres. Isso também é para homens que lideram, como Neemias. Neemias era um homem de profunda piedade. Neemias era um homem de caráter confiável. A profissão de Neemias era copeiro do rei, aquele que servia à mesa do rei. Naquele tempo, e não só naquele tempo, Arafat, esse líder, o último grande líder da Palestina, que morreu, ele está sendo investigado que ele foi morto por radiação, enquanto estava internado no hospital. Ou seja, alguém que foi aplicar um remédio, alguém que foi levar para ele um comprimido, o matou. Porque o líder, ele está sempre sujeito a isso. E nos tempos de Neemias, isso era muito mais sério ainda. Então o rei se cercava de homens de confiança. Imagine, aquele que servia à mesa do rei, era o de maior confiança do rei. Ele tinha um caráter, porque se ele quisesse, a vida do rei estava em suas mãos. Ele não só provava o alimento antes do rei comer, mas ele levava a comida até o rei. Um homem piedoso, um homem de caráter confiável, um homem de grandes aspirações. Qual que era o grande sonho desse homem? Neemias chorava e lamentava-se, porque o coração dele tinha um sonho. Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias, ele nunca foi a Jerusalém. Neemias ouviu falar de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, dos muros, do templo, do palácio. Ele ouviu as histórias daquela bela e grande cidade. É como se um de nós pudéssemos dizer o seguinte: o país de origem dos seus pais. Por exemplo, a minha avó, ela é alemã, e há sempre um interesse na família especial em conhecer a Alemanha, conhecer aquela cidade, aquela terra, aquele lugar, aquelas pessoas. Então, na nossa imaginação, nós sempre idealizamos que aquele lugar seja o lugar mais lindo e perfeito do mundo. E Neemias tinha esse sonho, porque incomodava o coração dele, como ele diz no texto, ficou muito triste
ao saber que a cidade que ele amava estava destruída. Neemias foi um grande líder, admirável, porque ele mobilizou um povo, ele mobilizou lideranças, ele fez algo incrível. Não é essa a nossa história de hoje, mas Neemias vai para Jerusalém e começa o grande desafio de reconstruir aquela cidade. E o primeiro desafio de Neemias foi construir os muros da cidade, levantar as paredes, não deixar que ninguém invadisse aquela cidade. E ele conseguiu reconstruir os muros em apenas 52 dias. Ninguém acreditava nisso, ninguém botava fé, mas ele conseguiu mobilizar as pessoas a realizarem algo incrível. Neemias, como líder, ele assumiu a gestão daquela cidade, como governador de Jerusalém. E sabe qual foi a atitude dele? Recentemente, foi um governador que abriu mão dos tesouros, dos recursos financeiros, os seus grandes inimigos, homens que queriam ver a ruína de Jerusalém. Um homem com grandes ideias, um homem capaz, um homem incrível, uma obra, uma trajetória maravilhosa. Mas o seu principal legado foi uma grande restauração. Porque quando Neemias restaurou os muros de Israel, ele não só restaurou os muros de Israel, mas ele restaurou a vida espiritual em Israel. Ele levantou de novo os muros, mas a coisa mais difícil não foi construir os muros em 52 dias, mas foram os anos que ele levou para reconstruir a vida espiritual daquele povo. Durante anos, a pregação, o testemunho, a vida foi impactando e transformando e restaurando a coisa mais difícil, que é restaurar a vida espiritual. Muitas vezes nós acreditamos que a coisa mais difícil é restaurar os muros, restaurar talvez o patrimônio, restaurar a empresa, restaurar a carreira profissional, mas a coisa mais difícil que existe é restaurar uma vida espiritual. Veja como pessoas quando caem, como é difícil se reerguer, como é difícil a gente se fortalecer de novo, como é difícil você voltar a caminhar com o mesmo empenho, o mesmo entusiasmo por Deus, por sua palavra e por sua igreja. Mas a restauração que aconteceu, feita por Neemias, ela aconteceu em meio a uma grande crise. Não foi fácil, porque aquele povo vivia uma crise financeira que os levou a uma profunda miséria. O verso 3 diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província agora, passam por grande sofrimento e humilhação. Eles estavam passando necessidades, eles não tinham trabalho, eles não tinham emprego, eles não tinham sustento. Durante a leitura você vai perceber o seguinte, que Neemias no momento vai orar para Deus, falou: Senhor, eu sei que nós pecamos, eu sei que nós somos culpados disso, Neemias 9, 36 a 38, eu sei que nós erramos, Senhor, e o povo pecou mesmo, e o Senhor agora pôs pessoas sobre nós, e agora nós trabalhamos para sustentar esses reis. O povo foi perdendo os seus recursos, o povo foi perdendo a sua condição financeira. E hoje nós estamos vivendo um capítulo sombrio da economia global. Imaginar que os Estados Unidos está próximo de um colapso financeiro. Imaginar que países como a França estão diante de desafios financeiros gigantescos, que quando esses países começarem a dizer: olha, nós não temos condições de pagar, o que vai acontecer com esse mundo, ninguém sabe. Mas os Estados Unidos está longe demais de Tupã, longe demais, e o Brasil está muito bem. Nós brasileiros estamos nadando de braçadas lá nos Estados Unidos. O pessoal fala hoje: olha, você pode ir para os Estados Unidos, não precisa falar português não, inglês, né? Fala português lá, que você, na hora que você fala: sou brasileiro, alguém vai te atender, vai dar um jeitinho de vender para você, porque brasileiro compra mesmo, e compra mesmo. Um tênis custa R$1.000 aqui, você compra 10 pares pelo mesmo preço lá, dá para vender, pagar a viagem e ficar feliz da vida. Mas o Brasil dá sinais de estagnação.
E o pior, a sua família faz parte dessa crise financeira porque 80% das famílias brasileiras têm dívidas. Amém? Você tem uma parcelinha para pagar. Você tem um carnezinho da Caixa Econômica. Você tem um carnezinho da financiadora do carro, da financiadora da moto, da financiadora do sofá, da financiadora da geladeira. Né? Minha casa é minha casa, minha vida, minha da Zuleika e do governo federal. Todos nós estamos nessa situação. Todos nós, se perdêssemos o emprego hoje, teríamos dificuldade em manter a nossa situação de vida. Isso é crise financeira. Em segundo lugar, ele vivia uma crise social que levou o povo à vergonha. Eles estão passando por humilhação e sofrimento. Quando nós passamos vergonha, o que ele está dizendo ali é que aquele povo não tinha comida, aquele povo ele não tinha condições de vida, viviam de forma precária, não havia neles nenhum ambiente social, ou seja, os pobres eram desfolados pelos mais ricos, o povo judeu estava sendo desfolado por estrangeiros, e eles trabalhavam, mas não conseguiam mudar a sua situação de vida. Ele fez essa restauração no meio a uma profunda crise de liderança que deixou o povo desprotegido. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando você lê essa expressão, os muros, as cidades eram cercadas. E quem fazia os muros e mantinha os muros em pé para dar segurança a quem está morando ali, isso era coisa do governo. Quando você hoje sai do seu trabalho, ou sai da sua casa para o trabalho, a sensação de insegurança é um dos principais pontos que deixa o brasileiro, eu e você, temerosos. Por isso que nós andamos aqui pela cidade de Tupã, e certa vez eu trouxe um amigo do Rio de Janeiro aqui em Tupã, e fomos dar uma volta em Tupã. E ele falou, puxa, que cidade bacana, que ruas bonitas, que cidade limpa, que casas legais, mas me explica, que é esse negócio em cima dos muros aí? Essa é uma cerca elétrica. Mas para que cerca elétrica? Você está em Tupã. Eu falei, meu filho, aqui em Tupã também tem segurança. Porque quando o governo, a liderança falha, o povo fica desprotegido. E aquele era um povo desprotegido. Nós vivemos um momento mais desprotegido como o povo da história. Quem vai resolver o problema do mundo? O Obama e sua espionagem? Os líderes imorais como Silvio Berlusconi? Será que nós, para resolver o problema do mundo, teremos que fazer um mensalão global? Onde nós vamos resolver o problema dessa forma? Mas sabe, apesar deles viverem uma crise financeira seríssima, uma crise social seríssima, uma crise de liderança seríssima, a verdade, o mais profundo crise daquele povo, era algo ainda muito mais profundo, era a sua e o seu sério problema espiritual. Porque eles eram um povo com uma crise espiritual profunda, seríssima. Aquele povo tinha uma crise financeira, tinha uma crise social, tinha uma crise de liderança, mas a pior coisa, a pior das crises, aquela que fazia com que todas as outras fossem pequenas perto delas, era a sua crise espiritual. Você sabe como nós percebemos e detectamos quando um povo, quando uma comunidade, quando uma família, quando uma pessoa tem uma crise espiritual profunda? Pense bem, talvez você está aqui nessa noite e você precisa ouvir isso. A crise espiritual tem algumas características. A primeira característica da crise espiritual é a ausência da liderança espiritual. Em Jerusalém, naqueles dias, não tinha liderança espiritual, não tinha quem ensinasse a Bíblia, não tinha quem pregasse, não tinha quem orasse, não tinha quem conduzisse o povo espiritualmente. E quando uma sociedade vive sem um líder espiritual,
quando uma comunidade não tem uma liderança espiritual, quando uma família não tem liderança espiritual, e quando uma pessoa não tem liderança espiritual, ele está numa profunda crise espiritual. Eles não tinham pastor, eles não tinham quem os confrontasse, eles não tinham quem ensinasse a verdade, eles não tinham a quem recorrer, eles não tinham uma direção, eles não tinham um líder espiritual que os conduzisse como um rebanho. E muitas vezes, apesar de fazermos parte de uma igreja, de irmos a um culto, a um encontro, nós não temos um pastor, porque nós rejeitamos a liderança espiritual. Isso é sinal de crise espiritual. Quem tem sido o seu líder espiritual? Quem é o seu pastor? Quem fala ao seu coração? Você mesmo? É você mesmo que é o seu líder, seu auto-líder espiritual? Você se lidera espiritualmente? Segunda marca de uma crise espiritual, a ausência da pregação bíblica. Naqueles tempos de Neemias, o povo esqueceu a palavra. Eles eram judeus, eles eram herdeiros de Davi, eles eram herdeiros da aliança de Deus com Moisés, eles se sentiam filhos de Jacó, filhos de Isaac, talvez se gabavam da sua heróica tradição, lembravam-se dos grandes feitos de Salomão, e talvez alguns diziam: eu sou da família de Sansão, eu sou da família de Josué, meu tataravô foi Josué, um grande guerreiro, mas eles não tinham pregação bíblica, porque ninguém lhes ensinava as Escrituras. Durante aqueles 80 anos de cativeiro, Jerusalém ficou devastada, o templo ficou destruído, e a pregação, o ensino, a devoção, a lei do Senhor acabou, porque as tábuas sumiram, desapareceram e nunca mais houve sequer menção a elas. Uma crise espiritual é marcada pela ausência do ensino, do aprendizado bíblico. Quando nós paramos de ler as Escrituras, quando nós paramos de nos dedicar a ouvir a Escritura, quando nós deixamos e negligenciamos o ensino bíblico, deixamos de ler livros, de ler a Bíblia, de buscar o ensino, o aprendizado, de ouvir pregações, de anotar essas pregações, de aplicar essas pregações em nossa vida, isso é sinal de uma profunda crise espiritual. Quando um pastor assume o púlpito, e ele é seu líder espiritual, e ele te diz o caminho: olha, nessa semana você deveria orar mais por sua família, e você não ora, provavelmente você está tendo uma séria crise espiritual de liderança e uma crise espiritual de pregação, porque você não ouve e não corresponde àquilo que você tem ouvido. Uma outra característica de uma crise espiritual é a ausência da adoração. Aquele povo o seu centro de adoração era o templo de Jerusalém. Foi destruído, deixado em ruínas. E durante os anos seguintes, aquele povo não se reunia mais para adorar. Ele não se reunia em comunhão para adorar. Ou seja, cada um talvez fazia o seu culto espiritual na sua própria casa. Isso é então interessante hoje, que o primeiro grupo religioso em estatística no Brasil são os assembleanos. O segundo maior grupo religioso do Brasil são os cristãos evangélicos sem denominação. Poderíamos começar o MCI, os movimentos sem igreja. Pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, mas não frequentam cultos, não adoram em comunidade, não adoram em comunhão, não se unem a um povo. Isso não é sinal de saúde espiritual. Isso não é sinal de fé verdadeira. Isso não é sinal de devoção a Jesus. Isso é sinal de uma crise espiritual gravíssima. Porque todas as vezes que Deus se dirige aos seus, Ele não se dirige às pessoas especificamente para promover aquelas pessoas como instrumentos do seu propósito, mas Ele sempre se refere ao seu povo,
a sua nação, a sua família, a sua igreja, a um ajuntamento, a uma congregação. Por isso, não há vida espiritual sem igreja, não há vida espiritual sem comunhão, não há vida espiritual sem adoração comunitária, sem nos unirmos como estamos fazendo hoje para adorarmos ao Senhor. A crise espiritual tem características da ausência da liderança espiritual, a ausência da pregação bíblica, a ausência da adoração e a ausência da santificação. Aquele povo, eles viveram sem obedecer a palavra de Deus. Eles não buscavam mais a palavra de Deus. Eles se esqueceram da palavra de Deus. E cada um começou a viver a sua própria maneira de vida. Cada um começou a se orientar e buscar em si mesmo, naquilo que ele observava, naqueles homens que viviam o seu estilo de vida. Deixaram de cultuar o Senhor, deixaram de adorar o Senhor, deixaram de orar, deixaram de se santificar. E não existe também vida espiritual sem santificação. Santificação não é uma vida de perfeição, pois perfeitos nós nunca seremos. Mas santificação é aquele impulso, é aquela marca, aquela característica do crente que busca viver na presença de Deus. Por isso, muitos dos nossos problemas não estão ligados de fato aos problemas circunstanciais da vida, mas assim essa nossa crise espiritual. A crise da sua família não é uma crise da educação dos filhos, não é a crise da falta de condição financeira de colocá-los num bom colégio, mas é uma crise espiritual, porque faltou congregação, faltou adoração, faltou santificação, faltou liderança espiritual, faltou a comunhão com a igreja, faltou ensino bíblico. Talvez a sua crise profissional, pessoas que não conseguem desenvolver suas carreiras profissionais, pessoas que não conseguem desenvolver os seus negócios, não tem apenas um panorama externo, mas tem sim um problema seríssimo espiritual, porque lá atrás, numa das suas crises espirituais de santificação, de ausência da santificação, você meteu os pés pelas mãos e se deu mal, e aquilo desviou a sua jornada profissional. A crise financeira, a dificuldade em ficar no azul, em adquirir uma casa, em prosperar, muitas vezes você acredita que aquilo é apenas uma questão financeira, de mais dinheiro, de mais trabalho, quando na verdade aquilo é uma crise espiritual. A ausência do ensino bíblico que nos fala como devemos acumular o dinheiro de forma correta. O ensino bíblico que nos ensina a ofertar, a sermos generosos, dizimistas. O que vamos ver aqui hoje é o que Neemias não foi apenas capaz de restaurar os muros daquela cidade, mas também de restaurar a vida espiritual daquelas pessoas. Antes de você restaurar a sua empresa, antes de você começar a cuidar da sua vida profissional, antes de você tentar restaurar a sua família, você precisa nessa noite de restauração. Restauração espiritual. Restaurar sua visão espiritual. Porque antes de cair o primeiro tijolo daqueles muros, antes das primeiras portas serem queimadas, antes do templo ser destruído, a vida espiritual daquele povo já estava arruinada há muito tempo. Por isso, antes da sua família ter entrado em crise, antes da sua crise profissional, antes da sua crise financeira, você já estava em absoluto colapso espiritual, vivendo uma crise espiritual sem precedentes. Mas Neemias nos ensina como experimentar a restauração, como Deus pode de novo levantar os muros, as vidas, e nos aproximar dele novamente. Quero propor nessa noite 4 passos para essa restauração, 4 passos para você poder ter a sua vida espiritual restaurada. Primeiro passo, restaure sua visão espiritual. Tudo começa com oração. Charles Haddon Spurgeon dizia que o seu culto mais importante era o culto da segunda-feira. Durante anos, Charles Haddon Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, um homem de grandes proezas espirituais.
eloquente, simpático, engraçado, divertido, profundo, bíblico. Mas ele dizia: quem sustentava o seu ministério, quem sustentava a sua igreja, era o culto da segunda-feira, o culto da oração. Durante anos, a sua igreja ficava quase toda lotada, todas as segundas-feiras, para orar. E nós, às vezes, queremos restauração, queremos recomeçar nossa carreira profissional, queremos recomeçar nossa carreira empresarial, queremos recomeçar nossa família, mas nós não restauramos a nossa visão espiritual, que tudo começa com oração. Antes do primeiro tijolo ter sido colocado em Jerusalém, antes da primeira pessoa ter aceitado o desafio de restaurar aquela cidade, antes de qualquer projeto arquitetônico, antes de qualquer coisa, Neemias passou dias, meses orando. Quando Neemias recebeu essa notícia, que a cidade estava devastada, o pessoal estava sofrendo, ele começou a chorar. Foi mais ou menos no mês de novembro. E depois de 4 meses apenas, ele foi ter a conversa com o seu rei, que permitiu que ele restaurasse a cidade. O servo de Deus entendia claramente que precisava orar para haver restauração. Neemias sabia claramente que o primeiro passo dele para restaurar Israel, o primeiro passo dele para restaurar os muros daquela cidade, o primeiro passo para ele poder colocar as coisas em ordem, não era envolver dinheiro, não era buscar capital de giro, não era buscar uma nova oportunidade de trabalho, mas era dobrar os joelhos, jejuar e reconstruir a sua vida espiritual, orando ao Senhor. Por isso, você que está aqui nessa noite, para a sua família ser restaurada é necessário orar. Para ver um casamento restaurado é necessário oração. Para ver sua empresa de volta aos trilhos, sua vida profissional aos trilhos, é necessário oração. Não existe ninguém aqui nessa noite, não existe um cristão sequer, que não teve sua vida restaurada, que não começou pela oração. A oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de uma esposa, a oração de um esposo por sua família, de um pai, de um homem por sua vida. Tudo começa com oração. O primeiro passo na sua vida nessa noite, não é ficar melhorzinho para vir à igreja. O primeiro passo nessa sua jornada espiritual não é falar assim: agora eu vou parar de beber, fumar, bater na mulher, esse tipo de coisa, e vou começar a ir à igreja. Não, primeiro passo, oração. Comece a orar. Comece a orar pela sua empresa, comece a orar por sua família, comece a orar pelas pessoas, comece a orar por sua vida, para haver restauração. Segundo passo, restaure sua visão de missão. Nós começamos cantando uma canção nessa noite. Se não for para te adorar, porque estou aqui. Isso é missão. Isso é missão. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Qual é a minha missão? Hoje as empresas, no seu homepage, quando você abre o seu status, tem ali missão. Não é missão de missionários evangélicos, mas é a missão. Qual que é o propósito daquela empresa? Hoje, no nosso mundo contemporâneo, as empresas têm como missão manter o equilíbrio ecológico, ser coerente socialmente, investir em projetos sociais, trazer a harmonia, o bem-estar para a família. Existem empresas hoje onde a empresa investe pesado, cria ali quase uma escolinha para que os pais possam levar os seus filhos, deixar naquela escola com a melhor alimentação, com o melhor conforto, para que eles possam trabalhar tranquilamente. Isso é missão. O que eu estou aqui para fazer? Neemias, ele não era um estudioso da lei, ele não era um intelectual bíblico, ele não era um cara culto, ele não era um doutor em teologia. Neemias também não era um sacerdote, não era um religioso, ele não era um pastor,
Ele não era alguém que pudesse chegar no almoço e falar assim: eu vou fazer agora um ensino bíblico antes da comida, tal. Enquanto a comida esfria, eu vou dar os 3 passos aqui da restauração espiritual. Neemias não era isso. Ele não era um sacerdote, ele não era um intelectual bíblico, ele não era um profeta. Ele não era um homem que trazia da parte do Senhor uma palavra poderosa. Neemias não era um príncipe, não era alguém rico da classe média alta, alguém de influência social, de ascendência, alguém que ditava as regras da moda. Neemias não era um homem de negócios, ele era um funcionário público, que tinha o único dever de levar a comida sem contaminação à mesa do seu patrão, do seu chefe. Mas Neemias era um homem, um copeiro, um homem simples, um homem comum, mas Neemias sabia exatamente qual a sua missão, qual o propósito dele, o que ele tinha no coração. Neemias tinha no coração restaurar Jerusalém, ver aquela cidade reerguida, ver aquela cidade reestruturada, ver aquela cidade em pé. Qual é a sua missão aqui nessa noite? Para que você está aqui? Qual que é o meu papel, o meu trabalho? Eu quero dizer para você o seguinte, que a visão de Neemias era uma visão estrutural física, ou seja, quando ele levantou os muros da cidade, a cidade prosperou. Mas quando ele levantou os muros da cidade, ele levantou também a vida espiritual daquele povo. E eu e você, nós temos a missão de reerguer não só os muros, mas também de reerguer a vida espiritual da nossa família, a vida espiritual daqueles que nos cercam, a vida espiritual da nossa própria empresa, das pessoas que trabalham conosco. A missão nem sempre é fácil. Sabiam que Neemias lutou contra seus sentimentos? Não foi fácil. Neemias capítulo 2, os versos de 1 a 3 diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, disse o rei. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Este era um homem que tinha um coração angustiado, um coração triste, um semblante desanimado. Apesar de ele ter feito algo tão grandioso, o seu coração era como o meu e o seu, diante daquela crise, diante daquelas dificuldades, diante daquele problema, angústia, tristeza, lamento, choro. Isso faz parte das nossas vidas e nós temos que lutar contra isso. Ele lutou contra pessoas que queriam que desse tudo errado. Um homem chamado Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que ele estava interessado no bem-estar dos israelitas, Neemias 2:10. Ele sofreu zombarias, ele sofreu ameaças, ele sofreu conspiração. Começaram a zombar, dizendo o que esses judeus fracos podem fazer, o que esses homens fracotes estão tentando reconstruir o muro, você acha que vão conseguir? Começaram a sofrer ameaças. Nós vamos derrubar os muros, nós vamos acabar com essa farra. Começou a sofrer conspiração. Chamaram ele para vir à sua casa, chamaram ele para estar no templo, para que ele pudesse então ser enganado, pudesse ser assassinado. Interessante que ele suportou e passou tudo isso, porque ele tinha claro na sua mente a sua missão.
Sabem que muitas vezes nós perdemos a ideia quando nós sofremos ameaças. Olha, se você se manter firme com Deus aqui, você vai ser mandado embora desse trabalho. Ah, quem é você? Olha aí sua vida, olha o seu passado, o que você já fez. Você acha que você vai restaurar seu casamento? Você acha que você vai restaurar sua empresa, sua vida? Você acha? Pessoas conspiram muitas vezes contra nós nos nossos ambientes de vida. Mas quando nós temos clara a nossa ideia de missão, nós suportamos tudo isso. Porque nós sabemos o que nós queremos. Por isso a ideia de missão precisa estar na família, no trabalho, na vida pessoal, no ministério. Porque sem você ter claro no seu coração o propósito de Deus para a sua vida, você vai se esquecer que o casamento é uma obra de Deus. Você vai se esquecer que Deus quer você como marido, você como esposa, neste casamento. Isso exige de você então oração, quebrantamento e lutar contra todas as coisas que parecem conspirar contra. Se você quer ver de volta seu casamento com os muros restaurados e sua família em pé. Se você quer ver sua empresa restaurada, você vai ter que lutar espiritualmente contra todos os seus inimigos que te ameaçam, que conspiram, para que ela tenha as paredes em pé e as pessoas sejam ali também encorajadas, estejam em pé. Para você ter sua vida restaurada, não basta ter uma recuperação financeira, um bom salário, mas você precisa de volta levantar a sua vida espiritual e tê-la restaurada, firmada e sustentada pelo Senhor. Restaure sua visão da missão. Terceiro passo, restaure sua visão da responsabilidade pessoal. A crise em Israel não era uma causa externa, mas fruto de um problema sério, o pecado. A crise tem um panorama externo, a crise tem um ambiente externo, mas o grande problema de tudo aquilo era causado internamente, o próprio pecado. Quando Neemias ora ao Senhor, no versículo 5 do primeiro capítulo, ele diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, que o meu povo, nós temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra a ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos, as leis que o teu servo Moisés nos deixou. Restaure a sua visão da responsabilidade pessoal. Nós queremos explicações para as nossas crises. Nós queremos explicações para os nossos problemas. O verdadeiro problema de Israel era o pecado. Foi ele e não a economia mundial que levou à crise social. Foi o pecado que causou o colapso. Porque antes do primeiro tijolo, antes da primeira parede ter sido destruída, o pecado já tinha derrubado a vida de todos aqueles homens e mulheres. Semana passada, uma revista no Brasil trouxe como um dos seus artigos: por que grandes empresas quebram? Por que impérios financeiros entram em colapso? Muitos de vocês vão se lembrar de uma empresa, quando tínhamos ainda a foto em filme e papel, né? Aquela foto com filme que você batia a foto e ficava lá. Aí você comprava aquele filme de 12 poses e batia a foto do Natal todo da família. Você imagina isso? 12 poses, né? Você tinha 12 fotos do Natal todo, quase o ano todo da família num filminho de 12. Aí você juntava um dinheirinho, ia lá e mandava revelar. A empresa que mais cresceu, que dominou 90% do mercado mundial, chama-se ainda, né? Kodak. A Kodak, ela está cada dia perdendo espaço, perdendo mercado, faliu, quebrou. Quando você olha como uma empresa que dominou esse mundo, pode acontecer isso com ela. Um orçamento anual de 6 bilhões de dólares. Tinham tudo. Tinham o mais importante, a confiança do consumidor. Por que eles quebram? Porque uma grande empresa como ela quebra. E aquela revista trazendo no seu artigo o seguinte: que as empresas quebram por 2 pecados:
orgulho e prepotência são os fatores principais das quedas das empresas. Mas isso será que também não é diferente em nossas vidas? Será que os problemas que eu vivo têm um panorama externo, uma causa, talvez a gente poderia explicar, mas uma causa interna, o pecado? Será que de verdade não foram os meus pecados que me levaram a essa situação? Não foi aquilo que Neemias disse? Nós deixamos de obedecer os teus mandamentos, nós pecamos contra ti, nós esquecemos das tuas leis, nós paramos de te buscar. Eu confesso os meus pecados, os pecados do meu povo, nós somos os responsáveis por isso aqui. Nós vivemos um mundo interessante, onde ninguém gosta de se responsabilizar por nada. Nós gostamos de passar a responsabilidade ao governo. Meu filho é mal educado, meu filho não sabe ler, meu filho não sabe escrever, meu filho não é isso, meu filho é aquilo. Isso é culpa da escola. Nós vivemos uma sociedade onde nós começamos a terceirizar a educação. Quem deve educar o meu filho é a escola? Imagina, esse moleque vai para a escola e continua comendo ranho do nariz. Nós estamos dizendo o seguinte: a culpa pelo colapso do casamento é da televisão. O que a Rede Globo tem a ver com a sua família? Não, a culpa é dos artistas, eles que vêm com esses negócios, com essas ideias diferentes. A responsabilidade do fracasso, da crise, passa pela restauração da visão da responsabilidade pessoal. O meu casamento foi Deus quem me deu. Quem cuida da minha mulher sou eu, não é a TV Globo, não é salão de beleza. Quem cuida do meu esposo sou eu, não é a secretária dele. Quem cuida e educa os meus filhos sou eu, não é a professorinha da escola, não é a professorinha do reforço, não é o professor da academia ou o professor da escolinha de futebol. Quem educa o meu filho sou eu. A crise profissional que talvez você está vivendo, a culpa não é do mercado global. Talvez é você que não pegou firme com Deus e começou a deixar de ser um profissional de excelência. A crise da sua empresa não é culpa da China, mas talvez tenha a forma errada, antibíblica que você tem gerido dos seus negócios. Restaure a visão da sua responsabilidade pessoal. Neemias orou: Senhor, eu confesso os nossos pecados. Nós pecamos, nós somos corruptos, nós agimos de forma vergonhosa. Restaura a nossa visão espiritual, Senhor. Quarto lugar, quarto passo: restaure sua visão da soberania de Deus. Ele orou assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Deus de onde? Deus dos céus. Neemias era copeiro do rei. Esse rei, ele tinha fama de se dizer que era Deus, um semideus, um imortal. Os reis e os reinos tinham uma ligação intrínseca com a religião. Eles estavam unidos, e a vitória de um reino era a vitória de um Deus sobre um outro Deus. Aquelas batalhas, aquelas vitórias eram então vitórias de um rei, mas acima de tudo a vitória de um Deus. Então um povo derrotado não era só um povo derrotado, mas era um Deus derrotado. Então, na visão de todas as pessoas de Suzã, do povo persa, do reino de Artaxerxes, o rei Artaxerxes e o seu Deus tinham vencido e esmagado o Deus de Israel. E o Deus de Israel estava em ruínas, como estava a sua cidade. E naquele momento, então, eles pensavam que esse Deus era um Deus frágil, fraco, perdedor. E muitas vezes em nossas crises nós começamos a olhar a vida e dizer o seguinte: a causa disso tudo,
a causa desses milhares de problemas globais, da pobreza, das dificuldades, o problema da minha família, o problema da minha vida, o meu problema pessoal, está no fato de que Deus, Ele não está agindo, Deus por acaso não tem poder, Deus não está cuidando de mim, porque nós perdemos a visão da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Restaure a sua visão da soberania de Deus, Deus dos céus, Deus que está acima de todas as coisas. Quando Neemias faz essa oração, ele coloca um nível diferenciado. Ele começa a pensar de forma diferente e começa a dizer àquelas pessoas que a soberania de Deus era o senhorio sobre todas as coisas. Porque tudo que está debaixo dos céus está sob o domínio de Deus. A ideia daquele povo era o seguinte: se aquele Deus está naquela cidade, aquela cidade lhe pertence. Aquele monte, aquele espaço, aquele lugar lhe pertence. Então a briga daqueles deuses eram as brigas locais, daquelas cidade contra cidade. Mas quando ele era Senhor dos céus, ele está dizendo que tudo que está embaixo dos céus pertence a Deus, porque Ele é soberano. Ele era soberano sobre a criação, Deus dos céus. A criação estava sob seu domínio, a natureza, o mar, tudo estava sob seu domínio. Quando ele ora Senhor dos céus, ele está dizendo que os reinos estão sob os seus domínios. Aqueles reinos que estavam dominando, que eram grandiosos, potências, eles não estavam andando sozinhos por aí, eles estavam debaixo da soberania de Deus. Quando ele dizia que aquele Deus estava sobre os céus, ele estava dizendo que ele era soberano sobre as pessoas, que pessoas poderiam ser usadas por Deus, pessoas estavam sob o domínio de Deus, ele poderia pôr pessoas para fazer os seus propósitos. E por fim, a soberania de Deus se dá nos detalhes da vida, em cada minuto, em cada segundo. A soberania de Deus consiste no governo absoluto de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Você já entendeu? E ó, eu já fiquei sem dormir com esse negócio de economia. Eu ficava pensando, gente, como é que a coisa vai acontecer? Como é que o governo vai fazer isso? Como o governo vai fazer aquilo? E agora vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, e eu não vou conseguir casar, comprar um carro, ter uma casa, eu não vou conseguir. O que vai acontecer com esse mundo? Mas você para pensar o seguinte: crise global, crise financeira, crise econômica, crise social. Deus está no controle de todas essas coisas, e Ele usa todas essas coisas para alcançar os seus propósitos. Quer ver? A China está na moda. Está na moda mesmo. Eu tenho certeza que muita roupa sua, ou muita gente usando roupa hoje aqui é China. Pode ver a marquinha, está na China. Você compra um tênis, paga para o cara e fala, comprei um tênis americano, China. Dá uma decepção, né? Eu ganhei uma gravata da minha irmã, ela falou, olha, trouxe essa gravata, comprei em Roma, uma gravata italiana. Chique, hein? Pregar domingo à noite, uma gravata italiana. Quando viro no verso, made in China. Falei, pô, vai lá na Itália, vou comprar da China. Vocês sabiam que conforme a China foi se tomando uma economia importante, os paradigmas, os muros daquela cidade, daquele povo foram se abrindo, e hoje na China, 300 mil pessoas se convertem todos os meses ao Evangelho de Cristo. Talvez você não entenda a maneira com que as coisas estão acontecendo, mas em países, por exemplo, da cortina de aço, né, dos países comunistas, toda aquela repressão preparou um povo para viver o maior avivamento do leste europeu. O Evangelho está sendo pregado. Muitas vezes as crises que nós vivemos, que nós olhamos nos detalhes e dizemos, olha que coisa perversa, como isso está acontecendo, lá no final tem um Deus soberano, governando tudo aquilo. E toda essa crise de Israel, teve a ação de Deus soberano,
E Deus usou tudo isso para preparar aquele povo para algo muito maior que a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. Preparou aquele povo para uma verdadeira restauração espiritual que iria acontecer, uma restauração espiritual que mudaria a história da humanidade, uma restauração que aconteceria mudanças de famílias, de vidas, de pessoas, que mudaria todas as histórias de famílias para sempre, a restauração que viria por Jesus Cristo. Tudo começou naquela restauração daqueles muros. Isso é um Deus soberano. O Deus que pode mover e fazer tudo conforme sua soberania. Ele pode mover uma montanha ou um átomo, um reino ou uma pessoa. Deus pode fazer o que quer e quando quer e com quem quiser. Deus poderia, inclusive, usar um pagão, um pecador como aquele imperador. E detalhe, quem pagou a conta foi o imperador. O que a soberania de Deus nos diz? Que Ele pode usar qualquer coisa para alcançar os seus propósitos na minha e na sua vida. Que Deus pode usar qualquer pessoa para ser bênção na sua vida. Que Deus pode usar um patrão, um funcionário, um empregado. Que Deus pode usar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas crises. Que Deus pode usar o seu choro, o seu pranto, o seu lamento. Que Deus pode usar as piores coisas da sua vida para louvor e glória do seu próprio nome. Mas você precisa restaurar a sua visão e entender que Deus, Ele é soberano. Que não é Deus que submete-se à minha vontade, mas eu que me curvo diante do grande e poderoso Deus. Por isso eu quero considerar, e quero que você considere hoje fazer uma restauração. Eu quero considerar que você nessa noite, fala: Senhor, eu quero sim viver e experimentar uma restauração. Então, restaure sua visão espiritual. Antes da solução de um problema, vem a oração. Restaure a sua visão espiritual. Antes da solução do problema, vem a oração. Tem muita gente que quer a solução do problema. E para ter o problema solucionado, não importa como ele vai atrás. Não importa de que maneira, ele começa a buscar coisas e mais coisas, e começa então a se interessar por isso. E quer que o problema seja resolvido de forma imediata, de forma espontânea, rápida. Mas ninguém quer antes da solução buscar a Deus em oração. Qual é o seu problema? Quais são as suas lutas e dificuldades? Antes da solução do seu problema, dobre os seus joelhos e ore, como orou Neemias dia e noite. Vale a pena aqui dizer o seguinte: fala, marque um compromisso com o Senhor. Eu vou acordar às 6 horas da manhã para orar pela minha família. Eu vou orar à meia-noite pela minha empresa. Ao invés de eu chegar mais cedo no trabalho para fazer contas, eu vou chegar mais cedo para orar e dizer que aquela empresa pode prosperar para abençoar famílias, abençoar o reino de Deus. Porque é isso que soluciona problemas de verdade. Eu sou de uma família, como a maioria de vocês, que tem filhos que se afastaram do reino, filhos que se afastaram da mensagem, filhos que ficaram longe do Senhor. Mas eu me lembro da minha mãe nas suas jornadas de oração, de madrugada, orando por seus filhos. E como Neemias, minha mãe era uma mulher simples, uma mulher comum, mas que as soluções dos seus problemas vieram com a oração. Homens, a sua empresa, sua vida profissional, sua família, seu casamento, não vão ter os problemas solucionados com apenas inteligência, sagacidade, ou com uma mudança do panorama econômico mundial, local. Porque você não experimenta dobrar os seus joelhos e colocar aquele lugar, aquelas pessoas na presença do Senhor. Porque você não começa a buscar o Senhor em oração e fala: Senhor, eu quero que meu trabalho prospere para a glória e honra do Teu nome. Eu quero, Senhor, restaurar os muros, as estruturas financeiras, mas eu também quero restaurar vidas. Eu quero me importar com meus funcionários, com suas famílias, orar por eles, pelos seus casamentos,
pela sua vida. Restaure sua visão espiritual antes da solução de um problema, vem a oração. Restaure sua visão espiritual antes da ação. Antes de fazer qualquer coisa, busca a santificação. Busca o Senhor. Vá mais aos cultos. Leia mais a Bíblia. Busque o Senhor em santificação. Abandone hábitos, pecados. Comece a buscar o Senhor em santificação. Começa a primeiro se santificar. Como fez Josué, antes da luta, nos santificaremos para Deus depois nos dar a vitória. Abandone os maus hábitos. Abandone os vícios, abandone os pecados, abandone a boemia, abandone uma vida negligente com o Senhor, busque a santificação e espere Deus restaurar todas as coisas. Restaure sua visão espiritual antes de você, antes do seu problema, antes de qualquer coisa existe um Deus soberano, lembre-se sempre disso. E pare então de ficar olhando para você mesmo. Pare de acreditar que é você que vai resolver todos os problemas da sua vida. Pare de acreditar que você tem as respostas, que você tem a condição, que você tem a capacidade, que você tem o controle. E restaure a sua visão espiritual. Antes de você, tem um Deus que reina sobre todas as coisas. E por isso, não importa se eu seja um simples funcionário, não importa que eu seja um copeiro do rei, não importa se eu seja um rei, não importa se eu seja um empregado, um patrão, um homem, uma mulher, um iletrado ou um homem culto, eu estou diante do Deus que é soberano. E eu vou confiar nele, e eu vou buscá-lo, e ele restaurará todas as coisas. Por isso eu quero convidar você aqui nessa noite, no nosso momento de intercessão, a não pedir, mas Senhor, eu quero nessa noite que o Senhor restaure a minha vida, o Senhor restaure o meu lar, o Senhor me restaure espiritualmente. Quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Quem pode fazer a restauração na sua vida? Quem pode restaurar a sua família? Aquele que morreu por ela, por você, que é Jesus Cristo. Então, se você nessa noite quer se reconciliar, se você nessa noite quer que o Senhor restaure a sua vida, restaure o seu casamento, então fala: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor me dê um coração igual ao teu, Jesus, eu quero te servir, eu quero te seguir de verdade, Jesus, porque só Ele tem poder para fazer isso. Não é a oração de um homem, mas é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que restaurará todas as coisas. Este é a promessa, esta é a missão dele, que traria à vida aquilo que estava morto. E por isso eu creio que Jesus tem poder para restaurar o casamento. Jesus Cristo tem poder para restaurar a sua vida profissional. Tem poder para restaurar as suas finanças, tem poder para restaurar o seu coração, tem poder para restaurar a sua alegria, tem poder para te dar uma nova esperança, porque Jesus Cristo, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que ama, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que veio para dar vida. Não deixe de entregar sua vida a Ele hoje, não deixe de se reconciliar com Cristo nessa noite, não deixe de colocar sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu quero sim experimentar a restauração que vem do Senhor. Meu Deus, nosso Deus, Deus dos céus, Deus que governa soberanamente, Deus que conhece cada detalhe da vida, Deus que nos conhece. O Senhor sabe de todas as nossas crises. O Senhor sabe também que muitas das nossas crises são consequências dos nossos pecados, consequências de uma vida espiritual negligente. Deixamos de ouvir o nosso líder, deixamos de ouvir a sua palavra, deixamos de viver em comunhão com os irmãos, deixamos de buscar a santificação. Mas restaura, Senhor, nossa visão espiritual. Põe de volta no meu coração, no coração dessa igreja, a paixão e o desejo de te buscar em oração. Desperta os homens para levantar as madrugadas a orar.
Desperta as mulheres para buscar o Senhor em oração. Desperta os jovens. E por que não desperta as crianças também? Restaura, Senhor, nossa visão de missão, do nosso papel como patrão, como empregado, como crente, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, o papel de sermos testemunho, o papel de sermos fiéis ao Senhor, aquela compromisso que temos em cuidar da nossa família e obedecer ao Senhor. Restaura, Senhor, nossa visão, restaura nossa vida espiritual, porque nós pecamos, Senhor, e muito do que nós choramos, e muito do que nós sofremos, não tem nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com o meu pecado. Restaura, Senhor, porque somente o Senhor tem poder para perdoar os pecados. Se aqui nessa noite existe um lar destruído pelo pecado, se aqui nessa noite existe um homem destruído pelo pecado, uma mulher, um jovem destruída pelo pecado, que Jesus Cristo possa restaurá-lo, que Jesus Cristo possa fazer brotar de novo uma nova vida, uma vida no Senhor, em Cristo. Restaure nossa visão, Senhor, da Tua soberania, que possamos olhar e ver a grandeza do nosso Deus, e aí poder confiar e descansar em Ti, que o Senhor restaurará todas as coisas, que o Senhor cuidará de nossa casa, que o Senhor cuida do nosso trabalho, que o Senhor cuida das nossas vidas, que apesar de estarmos passando por momentos difíceis, o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor está restaurando primeiramente nossa vida espiritual. Cuida desses irmãos, ó Deus, restaure a sua visão espiritual, Senhor, para que eles possam ver o Senhor, para que eles possam ver a sua majestade, a sua glória, Senhor, para que eles possam ver a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, para que eles possam ver no Senhor a sua salvação, que nós possamos nos render aos teus pés e dizer: Senhor, como é bom estar na sua presença. E restaura-nos, ó Deus, para que possamos reerguer e levantar os muros de nossas casas, de nossas famílias, de nossas vidas, e nos unirmos para te adorar. Ó Deus, cuida daqueles que estão passando momentos difíceis, corações tristes, noites de choro, famílias lutando, esposos brigando, pessoas com crises financeiras, crises econômicas. Restaura, Senhor, para que os irmãos possam dizer: como o Senhor restaurou minha vida, como o Senhor me restaurou, e hoje eu quero louvá-lo. Nós cremos no poder de Jesus de restaurar todas as coisas. É nisso que confiamos e oramos. Amém e amém. Irmão, dá um abraço no seu irmão e diga: Jesus vai restaurar a sua vida.